Interessante que o livro de Atos, ele vai falar de muitas primeiras coisas, né? Os primeiros diáconos, e hoje o primeiro mártir. O que é mártir? Aquele que morre por uma causa, aquele que morre por causa de Jesus. O primeiro mártir cristão, ele não renunciou à sua fé, ele enfrentou e ele morreu. E o nome de Estevão fica na história do cristianismo como o primeiro mártir da história da igreja cristã. Vamos ver um pouquinho da história de Estevão. Vamos fazer assim uma caminhada hoje no capítulo 6 e 7 de Estevão, a vida de Estevão. Estevão era cheio, primeiro, Estevão era cheio de fé. O versículo 5 fala: elegeram Estevão, homem cheio de fé. Vamos falar juntos o ponto 1. Estevão era cheio de fé. O que é uma pessoa cheia de fé? É uma pessoa que confia plenamente em Deus. Uma pessoa cheia de fé, e aí você pode avaliar se você é uma pessoa cheia de fé. Cada item que eu vou falando de Estevão, você pode avaliar se você é uma pessoa também assim hoje. O que é uma pessoa cheia de fé? É uma pessoa que confia que Deus está o orientando, o protegendo e o guardando. Mesmo nas lutas da vida, mesmo diante dos problemas, uma pessoa cheia de fé, ela fala assim: Deus está comigo, eu vou vencer, eu vou superar. Pode ser a pior notícia, uma pessoa cheia de fé, ela diz: Deus está no controle de todas as coisas. A pessoa que anda pela fé, ela não anda pelas circunstâncias, ela não anda pelo que os olhos veem, mas ela anda pelo que a sua fé enxerga. Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então Estevão era um homem cheio de fé. Mas em segundo lugar, Estevão era cheio do Espírito Santo. O texto diz: homem cheio de fé e do Espírito Santo. O ser humano, ou ele está cheio da sua carne, ou ele está cheio do Espírito. Paulo diz isso em Gálatas: as obras da carne e os frutos do Espírito. O ser humano sempre está cheio de algo. Ele pode estar cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de si mesmo, de arrogância, ou ele pode estar cheio de Deus, de amor, de paz, como diz lá os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, alegria, domínio próprio. Então Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo, e nós também hoje precisamos esvaziar-nos da carne e encher-nos do Espírito, porque se nós deixarmos, vamos dizer, o ser humano no piloto automático. O que é o piloto automático? Se a gente não vai na igreja, se a gente não ora, se a gente não busca, no piloto automático, deixa o ser humano no piloto automático, ele vai brotar no coração dele as obras da carne, é natural. Eu costumo dizer o seguinte, um exemplo sobre isso: sabe quando você vai ver um terreno, chamado terreno baldio, o que cresce naquele terreno baldio? Erva daninha, mato. Você já viu um terreno baldio crescer um girassol? Não, cresce só coisa ruim. E o mato, é tão ruim que você ainda tem gente que põe o cimento e o mato cresce, vence o cimento ainda, aparece. O trem é tão ruim. Agora, para você ter um pé na sua casa de um limão, para você ter um pé lá de um abacate, você tem que regar, você tem que colocar sal, não sei o que, tem que colocar adubo, e é uma confusão danada. Por quê? Porque não é fácil dar fruto.
Não é fácil dar fruto. O fácil é o mato. Então, a gente é assim, o solo do coração humano, se não fizer nada, ele vai dar coisa ruim. Vai dar ódio, vai dar maldade, vai plantar ali no coração humano a vaidade, o orgulho. Por isso a gente tem que estar sempre nos enchendo do Espírito Santo, para que cresçam os frutos do Espírito, né? E não as obras da carne. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que Estevão também era cheio de sabedoria. O texto diz: meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. O que é uma pessoa cheia de sabedoria? Você é uma pessoa cheia de sabedoria? Pergunte-se a si mesmo. Você é uma pessoa cheia de fé? Você é uma pessoa cheia do Espírito? Você é uma pessoa cheia de sabedoria? Você já pode ir aplicando essas coisas na sua vida. O que é uma pessoa cheia de sabedoria? Existe uma diferença entre uma pessoa inteligente e uma pessoa sábia. Uma pessoa que tem o quociente de inteligência, o QI, eu vou muito bem na prova de matemática, eu vou muito bem na prova de física, de química, isso aí chama-se inteligência. Agora a sabedoria, ela está relacionada ao dia a dia, a lidar com os problemas, a crer em Deus, a ter fé. Não adianta a gente simplesmente ser pessoas cultas. Existem muitas pessoas cultas que são tolas. Tolas por quê? Ateus, não creem em Deus, pessoas que blasfemam, são tão inteligentes, mas só lhe restam a inteligência. Agora a sabedoria não. A sabedoria é a forma que nós lidamos com os problemas, é como você lida no seu casamento, como que você lida com seu filho, como que você lida no seu trabalho. Isso é sabedoria. Isso é você saber passar por cima das dificuldades, saber conversar com o seu funcionário, saber lidar com aquela pessoa difícil na sua empresa. Isso é sabedoria, não é somente inteligência. A inteligência, às vezes, ela não vai conseguir fazer esses vínculos emocionais. Então Estevão, ele tinha essa sabedoria divina, ele era um homem cheio de sabedoria. Quarto lugar, Estevão era cheio de graça. O texto diz, versículo 8, Estevão cheio de graça e poder. Você pode conferir na Bíblia, tudo que está na tela, fala isso a Bíblia, as características de Estevão. O que é uma pessoa cheia de graça? Graça é aquilo que Deus faz por nosso intermédio. Então, uma pessoa cheia de graça é quando ela chega num lugar, a graça de Deus se esparrama, é derramada. Aquela pessoa, ela consegue ajudar, ela consegue ter atenção das pessoas, ela consegue ter interesse. Não é uma pessoa que cria animosidade, não é uma pessoa que cria disputa, briga, não, ela cai na graça, ela tem o favor das pessoas, as pessoas gostam da sua presença. A Esther, a rainha Esther na Bíblia, diz que o Assuero, o rei, encontrou a Esther, e aquela moça fez brilhar os olhos, não só uma beleza talvez física, claro que a beleza física é necessária naquele contexto, mas ela também era uma moça cheia de graça, porque ela vai ser usada por Deus para livrar o seu povo de um extermínio. Então a graça de Deus é quando as portas se abrem, os contatos são feitos, e você fala, por minha força, por minha sabedoria, por minha aptidão, eu não conseguiria, mas pela graça de Deus, Ele vai nos colocando em lugares estratégicos, Ele vai nos colocando com pessoas importantes na sociedade, para que a gente faça o bem, Eu me lembro de uma pregação da Ana Paula Valadão,
um tempo atrás, onde ela dizia isso, que Deus derramou muita graça sobre a vida dela. Você imagine um ministério chamado Diante do Trono, no ano de 1998, onde não existia Instagram, não existia YouTube, Spotify. Um ministério grava um CD, não era nem CD ainda, eu acho, era início do CD talvez, e ali grava um CD e aquele começa, uma igreja canta aqui, uma igreja canta ali, a música canta lá, e aquela música vai sendo tomada pelas igrejas, e de repente caiu na graça. É graça de Deus, você não explica quantas bandas, quantas pessoas gravando, mas Deus levanta aquele ministério Diante do Trono no ano de 1998. Isso é graça de Deus, é favor de Deus, não é por méritos humanos. Não tem como alguém por seus próprios méritos chegar a milhares de pessoas no estádio para assistir um show. Não é só habilidade, é graça, é graça. Quando a Ana Paula falava, as pessoas sentiam emoções, sentiam um contato, se emocionavam. Isso é graça de Deus, meus irmãos, isso é graça de Deus. Eu lembro uma vez que a Ana Paula Valadão foi lá em Cuiabá, e ela tinha aquelas frases, né? Um brado de vitória, Senhor. Então ela chegou, mandou essa frase, né? Aí eu lembro que a minha irmã era pequenininha, a Rebeca, ela disse: mãe, a Ana Paula. Então isso é graça de Deus, gente, né? É graça de Deus. Deus vai usando pessoas com uma graça que é um instrumento do seu poder, da sua unção. Estevão era assim. Ele era um homem cheio da graça de Deus. Estevão também era um homem cheio de poder, e poder está relacionado a milagres. Ali fala no texto, no versículo 8, não está na tela, mas fala que fazia milagres e sinais e prodígios. Então Deus também capacitava ele para fazer milagres. Talvez uma oração e alguém era curado, pregava e pessoas se convertiam. Fariseus, sacerdotes, abraçavam a fé cristã. Isso é poder. E por último, Estevão tinha boa reputação. Versículo 3: meus irmãos, escolhei dentre vós homens de boa reputação. Nós precisamos de homens e mulheres de boa reputação. Esse ano é um ano político. Nós estamos aí no ano eleitoral, prefeitos, vereadores, e nós precisamos de pessoas chamado o político ficha limpa, homens de boa reputação. Uma pessoa de boa reputação é aquela pessoa que não há nenhuma coisa que venha manchar a sua vida, a sua postura. Reputação é o que a gente faz quando ninguém está olhando. Vou repetir: reputação é o que a gente faz quando ninguém está olhando, ou seja, é seu caráter, é as suas decisões, é a sua postura. Isso é uma boa reputação, é você ter uma vida limpa diante da sociedade. Estevão tinha todas essas características. Eu vou repetir então, se você estiver anotando: ele tinha fé, ele tinha o Espírito Santo, ele tinha sabedoria, ele tinha graça, ele tinha poder e ele tinha uma boa reputação. Indo para a segunda parte da mensagem, depois de ver quem era esse homem chamado Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, nós vamos ver agora que ele passou por alguns problemas, e inclusive a sua morte, enfrentando oposição. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. O texto diz que levantaram pessoas para serem contra Estevão. Ali fala o nome de pessoas, fala da sinagoga, dos libertos, sirineus,
que está acontecendo aqui? Deixa eu explicar para vocês. Está nascendo um novo cristianismo, com a vida de Jesus, a igreja nascente, e uma estrutura religiosa antiga, judaica. E ali vai haver agora um embate entre os religiosos e a nova igreja, os novos apóstolos, os diáconos, que estão vindo com um novo fervor, e ele está enfrentando oposição. Métodos desonestos. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Seus adversários, como não tinham o que incriminá-lo, ele era ficha limpa, ele tinha boa reputação, eles subornaram. O que é suborno? Suborno é você pagar uma propina para alguém, um dinheiro, para que a pessoa minta, faça uma mentira. Eles subornaram para que essas testemunhas falsas dissessem que Estevão tinha falado blasfêmias contra Moisés e contra Deus, mas ele não tinha feito isso. Mas os religiosos, os líderes religiosos subornaram pessoas. O que Estevão está passando aqui, pessoal, Jesus Cristo também passou. Falsas acusações. Acusaram Jesus também de blasfemar contra Deus, porque dizia que Jesus era filho de Deus. Confrontando o sistema religioso judaico. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Deixa eu explicar o que está acontecendo nesse contexto de Atos. Os fariseus, os religiosos da época, eles não queriam que mudassem o seu estilo de vida, de culto. Mas quando Jesus veio nessa terra, Jesus apontou novas coisas, novos momentos. E os discípulos de Jesus estão dando continuidade nessas palavras de Cristo. Para você entender aqui, você tem que entender um termo que é antiga aliança e nova aliança. Deixa eu explicar para vocês isso aqui. A antiga aliança é antes de Cristo. A nova aliança é depois de Cristo. Quando Cristo veio nessa terra, houve uma transição entre a antiga aliança e a nova aliança. Por exemplo, na antiga aliança havia sacrifícios. As pessoas, quando cometiam um pecado, elas tinham que ir até o templo levar uma ovelha, levar lá uma pomba e sacrificar. Quando Jesus veio, João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E quando Jesus morre na cruz, ele é o supremo sacrifício. Não há mais sacrifício de touros, de bodes. Não, Jesus já é o supremo sacrifício. Então essa é a antiga aliança e a nova aliança. Temos a questão do sábado. Na antiga aliança eles guardavam o sábado. Jesus falou sobre o sábado, superando o peso do dia santo que eles faziam. E outros assuntos vários, por exemplo, também a questão do templo. Eles fizeram do templo um ídolo. E Jesus, ele falou: olha, vocês estão desorientados. Tanto que uma vez ele pegou lá o chicote, foi lá no templo e falou: olha, vocês estão fazendo essa casa do meu pai um covil de ladrões, uma casa de venda, de comércio. E Jesus começou então a mudar alguns assuntos. Só que, assim como crucificaram Jesus, agora está vindo também as consequências dos discípulos. E se você ler a história da igreja cristã, existiram outros mártires. Na época, um pouquinho mais à frente, o Coliseu romano era um palco onde colocavam os cristãos
solto aos leões. Isso está na história do cristianismo. Então, o sistema religioso, aí entra os fariseus, os saduceus, o sinédrio, que era 70 pessoas no sinédrio, eles estão chocados com essa nova mentalidade. E Estevão vem na mesma linha de Jesus. A defesa de Estevão, Atos 7:1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão se apresentou diante do sinédrio. 70 pessoas presentes, questionando Estevão. É isso mesmo, Estevão, que você está falando? Porventura é isto? Você está falando mesmo isso contra Moisés, Estevão? Você está falando isso contra o templo? Você está falando isso? Eles questionaram Estevão. E ali, Estevão, agora no capítulo 7, vai fazer uma brilhante exposição, uma pregação, desde Abraão, até Moisés, até Davi. E ali ele vai pregar. Eu quero dar aqui para vocês alguns tópicos, porque é longo a passagem, é todo o capítulo 7. Você pode ler em casa. O capítulo 7 tem 50 e 60 versículos. Alguns tópicos do capítulo 7. Deus apareceu a Abraão enquanto esse ainda estava na Mesopotâmia. Quem falou isso foi Estevão, capítulo 7. Deus estava com José, mesmo quando ele era ainda escravo no Egito. Deus foi ao encontro de Moisés no deserto de Midian. Veja bem, tudo que está sendo falado ali, essa pregação de Estevão, é que Deus se apresentou a Abraão, a José e a Moisés fora do templo. O grande assunto aqui é o templo. Deus é um Deus que não se limita ao templo. Deus não habita em casas feitas por mãos de homens. Abraão foi na Mesopotâmia, não era um templo. José lá no Egito não era um templo. Moisés no deserto não era um templo. O que Estevão está dizendo, nada pode confinar a Deus. Essa é a chave. Deus não habita em templos. O Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Isso trouxe uma raiva aos líderes religiosos. Isso trouxe um ódio. Olha essa frase que está na tela. Os judeus passaram a adorar o templo, em vez de adorar o Senhor no templo. Eles fizeram do templo um altar. E Estevão, discípulo do próprio Cristo, está dizendo, não é assim. Deus não está preso às paredes. Deus quer que a gente saia das paredes, que a gente leve o Evangelho. Não foi as últimas palavras de Jesus? Ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas os judeus não, queriam ficar ali dentro. E a gente até hoje tem um pouco dessa mentalidade. Tem muitos crentes que têm essa mentalidade que o templo é um lugar santo. E a minha casa? E a minha empresa? Não é? Só aqui que é? Deus não habita em templos. Aquele casal vem para a igreja brigando. Está vendo, você faz isso no carro, isso é culpa sua, cala a boca aí moleque, fica quieto aí no banco de trás, e vai aquela confusão, aí chega na igreja, silêncio, chegou no templo, chegou na casa de Deus. E aí, o seu carro não é a casa de Deus? Não, na casa de Deus compete o silêncio. Na sua casa não é casa de Deus também? Gente, isso aqui é só parede, é tijolo, é cimento. Deus não habita
Deus habita em nós, Deus habita na sua igreja, Deus habita no seu povo, Deus habita nas casas que recebem as células, onde estiver 2 ou 3, ali eu estou. Se um dia essa igreja, nós precisamos vender isso aqui, e ir para um lugar maior, gente, isso aqui é só parede de cimento. Deus não está na estrutura, Deus está em nossos corações. Temos que entender isso, temos que abrir a mente para isso, porque senão nós estamos lá naquela cultura judaica da antiga aliança, com pensamento judaico e não com pensamento cristão, que é o saia fora, preguem, vão às casas, vão às pessoas, não fiquem naquele grupinho dos sacerdotes, escribas, fariseus, onde só Deus está ali no templo. Não está. Interessante que quando ele estava pregando, falando no sinédrio, todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Enquanto ele estava pregando, as pessoas viram o rosto dele como se fosse um rosto de anjo. Isso mostra um judaísmo decadente e um cristianismo nascente e cheio de vigor. As pessoas olhavam para Estevão enquanto ele falava de Abraão, de Moisés, de Isaac, e quando ele falava que Deus não habita em templos, Deus habita em nós, e Deus aparece em qualquer lugar, as pessoas olhavam para ele e viam o rosto dele, ou seja, ele estava com a razão. Ele estava falando o que Cristo queria para a sua igreja nesse momento histórico. Era uma ruptura do sistema legalista judaico, e um avanço para as nações gentias, para outros povos, para Roma, para a Grécia, sair das 4 paredes do templo e anunciar a palavra de Deus a tantos lugares. E aí vem a morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aquelas pessoas estavam tanta raiva, interessante essa linguagem, né? Rilhavam os dentes, né? Aquela coisa da ira, da raiva, do ódio. Parece que quanto mais ele pregava, mais eles ficavam cheios de ódio, e aí eles levam Estevão talvez a uma área aberta e apedrejam, lançaram fora da cidade e o apedrejaram. E é interessante que aparece o nome de Saulo, né? As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Vai ser a primeira menção aqui, né, do Saulo, e nós vamos semana que vem falar sobre a vida de Saulo, que depois foi mudado para Paulo. Na próxima semana, se você puder vir ao culto, eu vou dar continuidade na conversão de Paulo. Estevão, quando ele está sendo apedrejado, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, ou morreu, né? Interessante, né? Você já imaginou essa cena? As pessoas tacando pedra nele, e ele diz assim: Senhor, não lhes imputes este pecado. O coração dele cheio de amor. É interessante que Jesus falou isso na cruz, né? Nas palavras de Jesus na cruz, uma das suas palavras é essa: Pai, perdoa os pecados, eles não sabem o que fazem. Como Estevão se parecia com Jesus.
como ele era realmente um discípulo de Jesus, tanto no seu ensino, como nas suas últimas palavras. E ali, ele fala: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, né? Ele morreu, mas foi recebido no céu. Interessante que nós cremos, irmãos, que quando a gente morre, nós cremos que já vamos para o céu na mesma hora, porque esse texto também é uma prova disso, que fala: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ou seja, naquela hora ele já estava com Deus na sua morte. Quando um crente morre, quando um cristão morre, ele já está com Cristo, ele já recebe essa bênção do céu. E olha que bonito essa passagem destacando: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ele estava sendo recebido pelo próprio Jesus, ele estava morrendo, ainda naquele resto de força, naquela pequena consciência, ele vê o próprio Jesus, Filho do Homem, em pé à direita de Deus. Esses dias eu vi um Instagram, achei muito bonito. Uma senhora, ela tinha Alzheimer. O Alzheimer, você sabe que a pessoa vai esquecendo. E o tamanho dessa gravidade do Alzheimer, a pessoa às vezes esquece até os filhos. A pessoa vê um filho e fala assim: quem é você? Sou eu, mãe, seu filho. Ah, você é meu filho. Só que amanhã ela já não lembra mais de novo, falar de novo: quem é você? E essa senhora no Instagram, achei bonito, porque o filho falava assim: mãe, quem sou eu? Ela dizia: eu não sei quem é você. Quem é essa pessoa aqui, mãe? Não sei. Mãe, é sua filha. Aí no vídeo fala assim: mãe, quem é Jesus? Aí ela dizia: ah, esse eu conheço. Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Jesus morreu na cruz por mim. E quem que é esse aqui, mãe? Ah, esse aqui eu não sei não. Mas quem é Jesus? Ah, Jesus eu sei. Que coisa bonita. Fique imaginando uma pessoa como essa nos últimos dias da sua vida, no seu último respiro. Ela, como diz o texto ali: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. É tão bom você ver uma pessoa morrendo em paz com Cristo. É tão bom você ver uma pessoa, às vezes até no leito da enfermidade, até um câncer, mas ela tem uma fé e ela fala: eu vejo Cristo, eu já estou sendo recebida. Porque a nossa visão, meus irmãos, ela é muito mesquinha. A gente quer ficar nessa terra para a vida toda, sendo que se Deus nos curar de uma doença, a gente vai viver talvez mais 10, 20, no máximo 100. De 100 ninguém passa. E a vida eterna com Cristo? Que bom é quando uma pessoa tem essa convicção: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eu encerro dizendo que nós podemos conhecer hoje o primeiro mártir do cristianismo. Na semana passada a gente conheceu os primeiros diáconos, e hoje o primeiro mártir, seu nome é Estevão. Que você guarde essa história com muito carinho,